Muito bem, pessoal, a paz do Senhor Jesus, né, a todos que nos acompanham aqui. Eu me chamo Pastor Valci, né, e eu estou aqui gravando, né, hoje para você a trajetória do meu trabalho, né, mas você vai acompanhar a trajetória do meu trabalho, mas você vai ouvir uma palavra de Deus aqui, né? E essa palavra vai ficar registrada aqui no YouTube. Vou fazer igual o Billy Graham, né? O Billy Graham dizia: um dia você vai estar ouvindo a mensagem dele, e ele dizia: o Billy Graham morreu, mas nesse dia, quando você estiver levando o Billy Graham, te falou que ia levando ele para o velório, você deveria lembrar, né, que ele não estava morto, ele estaria vivo mais do que nunca. Essa mesma mensagem eu coloco para mim também, né? Eu estou aqui trabalhando, fazendo parte aqui, já iniciando meu serviço, né? Saindo aqui da cidade de Jacilândia para buscar os alunos na zona rural, né? A estrada de chão, vou tentar a estrada de chão, né? Mas sei que tudo é passageiro. Hoje eu estou gravando esse áudio porque eu estou com vida, mas vai chegar um dia que eu não vou estar mais aqui neste mundo. Mas o meu áudio pode até estar, assim como a mensagem de Billy Graham, um grande homem de Deus que está com Cristo hoje, mas a sua mensagem ainda continua edificando aqui na terra. Então quero pregar uma palavra de vida para você, para que você venha refletir, assim como eu estou aproveitando da oportunidade. Aproveite da sua oportunidade também, aproveite enquanto você tem vida, aproveita para fazer o melhor para Deus, porque o dia da manhã não pertence a você, mas pertence somente a Deus. Deus está no controle de tudo. Quero falar sobre a vida, não estou falando somente na vida física, mas também na vida espiritual, porque ninguém pode se limitar somente à vida física, como muitos dizem: aproveita a vida, porque depois que morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas na verdade eu te digo, não é bem assim. Antes de você achar que depois que morreu acabou, é melhor você ir para as escrituras, desde que você não crê nas escrituras. Se você não crê nas escrituras, você vai estar ferrado do mesmo jeito, porque não crendo nas escrituras não vai trazer nada para você, já vai trazer a derrota imediatamente. Você perderá o reino de Deus. Mas se você é aquela pessoa que crê que as escrituras é a palavra de Deus, então há uma esperança. Então não fale que depois que morreu acabou, antes de examinar as escrituras. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, Jesus ensinou: examinai as escrituras, julgai as coisas nela que estão escritas, que tem dela a vida eterna, porque é ela que testifica de Jesus, ou seja, é ela que ensina a respeito de Jesus. Então você precisa conhecer um pouquinho mais, a Jesus Cristo, conhecer um pouquinho mais a sua mensagem, para que você poder andar confirmando coisa por aí. Não vai pela boca dos outros, mas vai pela palavra de Deus. Porque tem gente dizendo: rapaz, cuida, moço, faz tudo que tu quiser, aproveita a tua vida, moço, rapaz, vai curtir, moço, porque depois que morreu acabou. Mas não é assim, não é desta forma que morreu acabou. Então é por isso que eu quero dizer para você que eu vou até ler aqui um pouquinho sobre vida após a morte, para você ter uma reflexão. Nós temos várias passagens bíblicas que comprovam que há vida após a morte, e quem ensinou muito sobre vida após a morte é o próprio Jesus Cristo. Se tu crê em Jesus Cristo, então você deve crer nas suas palavras. Então Jesus nunca mentiu e nem vai mentir. Deus não mente. O homem mente porque ele é pecador. Ele é fácil para ser enganado, ele manipula. O homem é terrível. Mas Deus é perfeito, Deus é santo, ele não mente. Jesus é Deus e ele jamais mentiu, e ele falou só a pura verdade. O que mais falou sobre vida, sobre a morte, e depois da morte, foi o próprio Cristo, nosso Senhor. Antes de nós ir para o Novo Testamento, eu quero citar uma palavra que está em Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 5 adiante, É uma palavra porque eu vou começar a falar sobre Eclesiastes, 9. Porque muitos utilizam essa passagem até para discordar que quando a pessoa morre, fica dormindo, como se essa passagem está dizendo que a pessoa está dormindo, da forma que está escrito aqui.
Mas eu quero dizer, para mim ler um versículo bíblico, eu preciso analisar o texto e principalmente as palavras-chave, né? As palavras-chave são as palavras claras, né, de interpretez do texto. Então eu quero mostrar algumas palavras-chave aqui que vai mudar totalmente o entendimento desse texto. Tem pessoas que só leem e acham que o que está lendo já é a interpretação, mas na verdade o que está lendo está apontando para a interpretação. Então tem as palavras-chave que é muito importante você, né, prestar atenção para esclarecer o que você de fato está lendo. Por exemplo, então vamos lá, vamos começar aqui, né, ler o versículo 5. Então vocês vão abrir em Eclesiastes 9, vamos acompanhar o versículo 5. Vamos ler bem devagarzinho, né, não carece de pressa não. Se você está com pressa, né, aí eu não posso fazer nada. Se você está com pressa, está assistindo o vídeo aqui no YouTube, pausa o vídeo, né? Ou então grava aí e tira um tempo na hora que você estiver tendo, porque você precisa ter tempo para a palavra de Deus. E abra a Bíblia e vamos ler, porque se for para ler também a Bíblia, sair correndo, falando de qualquer jeito, você não vai entender nada. Então é por isso que esse vídeo aqui é um pouco longo, né? Mas é isso mesmo, eu aproveito aqui a minha viagem que é um pouco longo, né, para mim, pô, aí você vê, só para pegar o primeiro aluno e segundo aluno eu gravei aqui, você vai ver tanto que é longe. Eu não tenho paciência para fazer toda essa trajetória que eu faço todos os dias sem reclamar, e no final do mês eu não tenho minha recompensa. Da mesma forma é você, se você não tiver tempo para fazer nada para Deus, que recompensa você terá, né? Você não terá recompensa nenhuma, certinho? Então vamos lá, vamos começar, vamos ler devagarzinho o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Então, ou seja, quem sabe que há de morrer? Só quem está vivo. Já começamos assim, vamos lendo e vamos interpretando para nós não ter embaraço aqui, para você entender com o que se refere. Olha aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, tá? Mas antes de ler o versículo 5, vamos ler do versículo 3 adiante, porque o versículo 3 adiante até o versículo 6 vai deixar claro, por que eu quero ler o versículo 3? Porque tem duas palavras-chave muito importantes no versículo 3 e também tem duas palavras-chave no versículo 6. Essas duas palavras-chave é importante você fixar um entendimento sobre ela, do que se trata, tá? Então vamos lá, versículo 3, agora nós estávamos no 5, agora vamos começar do 3 para dar mais certo. Então vamos lá. Este é o mal que há em tudo quanto que se faz debaixo do sol. Então a palavra debaixo do sol é uma palavra-chave. Então, ou seja, este é o mal de tudo que se faz debaixo da luz do sol. O que se faz debaixo da luz do sol, né? Então, tudo que se faz pelo mundo físico. Ou seja, tudo que você fizer sobre a face dessa terra, né, você está sujeito ao mal ou ao bem. Então, o que essa mensagem está dizendo? Essa mensagem está se referindo a tudo que se trata debaixo da luz do sol. Então, ou seja, essa mensagem está dizendo, ela será tratada sobre o mundo físico, ela não está se tratando de nada do mundo espiritual. Então, ou seja, essa mensagem de texto não pode ser aplicado ao mundo espiritual, a uma mensagem espiritual, mas uma mensagem física. Ou seja, essa mensagem não pode ser aplicada à alma e nem ao espírito, mas sim ao corpo físico. Põe isso no seu entendimento para você analisar do que se trata o texto. Aí diz: a todos sucede o mesmo também o coração dos homens. Está cheio de maldade, e nele há de várias enquanto viveis, depois rumos aos mortos. 4. Para aqueles que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisas nenhuma, e nem tão pouco terão ele recompensa, porque as suas memórias já és no esquecimento. 6. O ódio, a inveja, para eles já pereceram para sempre, e não terá eles parte alguma do que se faz debaixo do sol.
Presta atenção aqui, a palavra para sempre não pode ser aplicada no sentido espiritual, mas no sentido físico. Porque se essa palavra aqui for aplicada no sentido espiritual, então tu não terá recompensa nem nesta vida e nem a vida eterna, a vida por vir. Ou seja, nem no mundo físico e nem no mundo espiritual. Então tem gente para aí dizendo que essa passagem aqui se refere que quando uma pessoa morre, fica dormindo, aí dormindo para sempre. Então quem dorme para sempre, então seja, não há nem de ressuscitar. Observa tanto que a palavra de Deus ela é bem ensinada. Tem gente que não presta atenção no que lê, e tem uma palavra que não pode ser aplicada pelo espiritual. Por que a palavra que está dizendo para sempre? Está se referindo ao corpo. Agora o corpo, quando morre, ele não terá recompensa para sempre. Ou seja, tudo que nós fizemos por meio desse corpo, né, ele terá proveito quando estiver vivo. Mas depois que ele morre, ele acabou a sua recompensa. Não tem mais nada. Ele não receberá mais glória, ele não receberá mais carinho, ele não receberá mais amor, nem ódio, nem inveja, ele não receberá mais crítica, ele não será mais atingido. Presta atenção, porque já se desfez, já virou pó. As suas memórias não funcionarão mais. Tu sabe por que isso não vai acontecer mais? Que a memória do morto, do corpo estará no esquecimento. No esquecimento está se tratando do corpo aqui. Porque aquele que faz nós pensar não é o corpo, é o espírito. É porque o espírito já não está lá, não estará mais nele. Então quando a pessoa morre, há um desligamento, né, do espírito com o corpo, ou seja, da alma com o corpo. Ou seja, o corpo volta a estar morto, como estava no jardim do Éden lá, quando no Gênesis, quando o Senhor diz, então façamos o homem. Mas no versículo 7, o capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, então fez o homem, o Senhor fez Deus, ou o Senhor Deus fez o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Tu pode observar que antes do Senhor soprar o fôlego de vida, o homem estava morto, o homem não valia nada, era só uma matéria morta. Mas ele ganhou vida depois que o fôlego de vida entrou nele. Então, ou seja, o fôlego de vida continua vivo saindo do corpo, e o corpo continuará morto sem o fôlego de vida. Então a recompensa aqui é para o corpo. E ainda para fechar, a palavra sol, ou seja, que se trata debaixo da luz do sol. Então essa mensagem ela é pregada para aquele que está debaixo da luz do sol. O que está debaixo da luz do sol? O corpo. A recompensa é para aqueles que estão debaixo da luz do sol, ou seja, é para este mundo físico. Não se trata do mundo espiritual. Então quando a pessoa morre, ela sai do corpo, tá? Ela sai do corpo. Então, ou seja, a memória desse corpo já não funciona mais. Exclusivo quem está morto, quem morre hoje, quer dizer, estão todo mundo vivo. Quem morre hoje, quem morreu hoje, ou quem morreu um ano atrás, ou não sei quantos milhões de anos atrás, todos estão vivos. Acreditam nisso. É bíblico. Estão vivos. Exclusivo, vamos ler aqui Apocalipse. Eu vou abrir a Bíblia aqui, ó. Nós vamos ler Apocalipse aqui agora. Andando aqui, eu vou ler Apocalipse. Vocês vão acompanhando minha trajetória aí, mas vamos ler aqui Apocalipse. Estou com a Bíblia bem aqui. Não tem como mostrar a Bíblia aqui para vocês verem, mas está escutando a zoadinha dela. Olha a zoadinha dela abrindo aí, ó. Estou chegando Apocalipse aqui, ó. Você vai abrir Apocalipse, né? Capítulo 6. Vamos ver aqui, ó. 6, 9. Olha só a visão que João teve quando ele teve uma visão na ilha chamada Fátima, né? Quando ele diz, achei-me no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, João foi arrebatado por Deus, né? Que maravilha, que bênção, né? Então, quando ele abriu o quinto selo, né? Quem abriu? Cristo, Deus abriu um selo para João. João diz, quando ele abriu o quinto selo, João viu, né? Uma visão. João teve uma imagem diante dos seus olhos que Deus mostrou para ele, um lugar chamado altar. E ele diz, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Olha só, e por causa do testemunho que sustentava. Quem que João viu aqui?
Quem João viu? As pessoas que tinham sido mortas. Então certamente deve ter visto os mártires. Até mesmo talvez tenha visto, não citou o nome deles, mas talvez tenha visto seus próprios companheiros que tinham sido mortos, tinham sido sepultados. Tem uns talvez nem sepultamento tiveram, foi devorado pelos leões, né? Outros foram queimados vivos, não teve sepultamento. Mas essas pessoas estão vivas lá no céu. Ele viu essas pessoas vivas lá no céu, né? Isso é muito importante, você que nos acompanha aqui, que lê a palavra de Deus juntamente, né, conosco, que está ouvindo o pastor Valci aqui durante a minha trajetória deste vídeo, né? Já vou estar encerrando, não posso, se desse para fazer toda a trajetória do meu serviço pregando a palavra de Deus para vocês, aí seria bom, mas está acabando aqui e eu não vou poder ir muito longe não, tá? Mas eu quero pegar aqui, terminar a mensagem aqui nesta passagem bíblica para você de Apocalipse 6, versículo 9. Ele diz que ele viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Quem morreu por causa da palavra de Deus, senão seus discípulos, né? Pedro foi morto, Paulo foi morto, João foi morto. Não, João é o que está pregando, ele não foi morto. João é o único que a Bíblia diz que morreu de velhice, mas também pregou a palavra, né? Mas quem muitos foi confrontado pela palavra e foram mortos, né? Tiago foi decapitado. Então, meu querido, muitos foram jogados nas covas dos leões, muitos foram queimados vivos por amor a Cristo. Tudo essas almas deles, que já eles estavam vivos, ele viu eles vivos. Ou seja, ele não estava no túmulo, eles não estavam dormindo, não, estavam vivos. Ele viu eles vivos. E a Bíblia diz que ele ouviu essas almas clamando, que é o versículo 10. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgar nem vinga o nosso sangue dos que se habitam sobre a terra? Lembrando, além de estar vivo, João vê eles com as suas memórias, não no esquecimento, mas com as suas memórias ativas, né? Lembrando ainda deste mundo, dizendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O Senhor vai voltar lá na terra, lembrando aqui da terra para vingar o nosso sangue, ou seja, para mostrar para esse bando de homens cegos que diz que sabe de alguns não sabe de nada, que pelejaram contra o Senhor. Quando o Senhor vai voltar lá fazer justiça, é isso que eles estão tendo lá no céu. E a Bíblia diz que eles foram consolados. O João diz que o próprio Deus diz para ele: então cada um deles foi dado uma vestiduras brancas, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se também completasse o número dos seus conservos irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Se eu falar para vocês, hoje nós estamos em maio, né? Nós estamos aqui em 2026. Hoje mesmo tem gente morrendo ainda para completar esses números. Tem gente ainda sendo morto por causa da palavra de Deus. Tu pode ter certeza que tem gente hoje sendo perseguido por causa da palavra de Deus. Então, meu amigo, não ignore a palavra de Deus, não duvide do que está na palavra, mas receba a palavra de todo o coração. Receba a palavra com tanto amor, porque de fato Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele está vivo, viu? Ele está voltando. Então, lembrando a você que Jesus mesmo contou a parábola do homem rico, do Lázaro e o homem rico. Para vocês não conhecem o Evangelho de Lucas, né? Lucas também narra no capítulo 16, né? Jesus fala sobre a parábola do rico e o Lázaro, né? E a Bíblia fala que Lázaro foi para o seio de Abraão quando ele morreu. Imediatamente os anjos vieram e colheram, ou seja, vieram buscar. Então, quando a pessoa morre, não fica negócio de dormir, não. Vem o anjo do Senhor. Se tu anda com Jesus, se anda com Deus, se é uma pessoa que crê em Cristo Jesus, quando você perecer para esse mundo, os anjos do Senhor vêm buscar você para levar você para a eternidade. Ou seja, mas quem não está com Cristo, quem não anda com o Senhor também, o Senhor diz que essa pessoa quando morre é sepultado no inferno. Observe, é lançado diretamente no inferno, um lugar que não é confortável, um lugar que é terrível,
porque o Senhor diz que aquele homem que estava lá no inferno, rico, ele estava consciente e ele gritava para que Deus permitisse que o Lázaro, ele teve uma visão do Lázaro, daquele homem que morreu na porta do seu palácio. E ele pedia que o Senhor ordenasse que o Lázaro molhasse a ponta do seu dedo e viesse e refrescasse a tua língua, porque ele estava queimando nessa chama, ou seja, neste lugar que ele estava era um lugar muito quente, um lugar que estaria pegando fogo. Então, meu querido, eu quero dizer para você, não fique duvidando das palavras de Cristo. Se tu crê em Jesus, acredite nas suas palavras. Se tu crê em Jesus, faz o que Jesus está falando, que está mandando. E prepara a tua vida, porque depois que tu morrer, tu verás a verdade de Deus acontecer. Então eu prefiro que você morre com Cristo, para que você possa vivenciar os anjos vindo te buscar, em vez de você ser lançado diretamente no inferno. Essas palavras quem pregou foi Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que eu sirvo Ele de todo o meu coração. Eu não tenho medo de falar de Jesus, nem vergonha de falar de Jesus para ninguém. Mas eu quero dizer para você, raciocina o seu coração, raciocina a sua mente. Imagine bem e pense bem do que tu está fazendo hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então vale a pena você aproveitar da oportunidade, que você ainda tem esperança. Procura Jesus, procura andar conforme as suas palavras e te prepare, porque está chegando a hora de você partir e da hora de eu partir, mas nós temos que estar pronto para herdar a vida eterna. Que Deus abençoe você por ter ouvido a palavra do Senhor Jesus, e logo logo Ele estará voltando. Então eu digo, deixa aí um recadinho para você, Jesus, Ele está voltando e esse dia vai chegar. E quando chegar, com certeza você vai ter que estar pronto, né? Tanto homem como mulher, porque foi para isso que Jesus pregou suas palavras, para nos preparar para que nós venhamos ter vida e vida com Ele, e essa vida é uma vida eterna. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro,
cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar.